Olá, meu nome é Dr. Mark Ellis e seja bem-vindo ao Sítio Teológico, um site dedicado à explicação da Palavra de Deus e também assuntos teológicos. O versículo que eu queria considerar hoje é Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E o abuso que eu queria tratar hoje é que Tiago 2,14 ensina que há pessoas que dizem que confiam na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, mas desde que não têm obras, isso comprova que sua fé é falsa e falsificada. E essas pessoas, por enquanto, estão indo ao inferno. Este versículo tem provocado várias dificuldades para muitas pessoas, inclusive eu. Eu me lembro quando eu era um pastor jovem, tentando entender exatamente o que este versículo estava querendo dizer. Por um lado, tem aquela perspectiva que fala que Tiago 2,14 está dizendo que fala que tem fé, mas não tem obras, tem perdido sua salvação. Por outro lado, existe uma teologia que fala que se você não tiver obras, é uma prova que sua fé foi falsificada e não legítima. Eu gostaria de ler duas citações por dois autores que apoiaram essa segunda ideia. O peso desse parágrafo não é que somos salvos pela fé mais obras, mas que devemos ser salvos por meio de fé genuína, em vez de uma fé falsificada. Alguém poderia dizer que a fé que encontramos aqui, de fato, não é fé, e Tiago iria aceitar isso na hora. Mas Tiago a chama de fé porque o crente falso realmente acha que é a fé verdadeira. Mas o ponto de Tiago é que a fé do crente falso é falso e falsificado. Agora, uma segunda citação por um autor muito bem conhecido. A preocupação de Tiago é um tipo de fé falsificada que não produz o amor. Tal fé não justifica ninguém. Veja o versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Podemos ver a preocupação de Tiago. Aquele tipo de fé pode salvá-lo? Tal tipo de fé não salva. Então, a preocupação de Tiago é que as pessoas têm fé real e salvífica e não falsificada. E a diferença é que a fé verdadeira produz comportamentos amorosos. A grande dificuldade que nós temos na hora de interpretar este versículo são pressupostos. Estes dois autores e os outros estão pressupondo que salvá-lo é uma referência de ser salvo do inferno e ganhar a vida eterna no céu. Faz parte do problema que ainda temos mais que um pouco de teologia católica ainda em nossos corações e nossas mentes. De uma forma que, quando nós encontramos a palavra salvar ou salvação, imediatamente estamos pressupondo que está falando sobre sair do perigo do inferno e ganhar a vida eterna. Podemos ver como a palavra salvar ou salvação tem vários significados, além de meramente a salvação no sentido de ir para o céu. Por exemplo, em Salmo 3. Senhor, muitos são os meus adversários. Este primeiro versículo já indica qual é o perigo que está no contexto. Os adversários de Davi que estavam querendo matar ele. Ele continua. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em voz alta, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios.
Do Senhor vem a salvação. A tua bênção está sobre o teu povo. Nós temos visto aqui várias vezes que Davi fez menção da salvação e pediu a Deus para salvá-lo, mas não estava falando sobre sair do perigo do inferno e ganhar a vida eterna. Está falando sobre livramento dos inimigos dele. Nós podemos ver a mesma coisa em 1 Timóteo, capítulo 4. Em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo estava escrevendo para um pastor jovem, o Timóteo, sobre como ele deveria conduzir o seu novo ministério como um novo pastor da igreja em Éfeso. E olha, versículos 15 e 16. 1 Timóteo 4, versículos 15 e 16. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem à sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Paulo aqui está duvidando da salvação de Timóteo? Não. Ele tinha levado Timóteo a Jesus Cristo e ele sabia muito bem que ele foi salvo do inferno. Mas para entender este versículo, nós precisamos olhar para o contexto e ver qual é o perigo ou restrição que está no contexto. E nós encontramos o perigo em versículos 1 a 3 de capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. O perigo neste contexto é o que nós chamamos de ascéticos. Ascéticos ensinam, e existem ascéticos hoje, que se alguém está querendo realmente ser santo, ele tem que evitar o sexo e tem que evitar algumas comidas. E Paulo ensinou que este tipo de mentalidade é demoníaca. Nós encontramos essa atitude entre pessoas não crentes, sim, por exemplo, budistas ou pessoas que seguem hinduísmo, que acham que por não comer carne de boi, coisa assim, que eles são mais santos. Mas nós podemos ver essas atitudes na igreja até hoje. Nós podemos ver essa atitude na igreja católica, quando proibiu o casamento, e era por isso que houve muitos monges nos mosteiros e também freiras nos conventos. Então, este perigo era verdadeiro para Timóteo e verdadeiro para os seus ouvintes. E Paulo está dizendo, através de seguir o modelo, o padrão de santificação que Timóteo aprendeu de Paulo, e através de cuidar da sua doutrina, a sã doutrina iria salvá-lo, não do inferno, mas dos mestres falsos, das doutrinas falsas. E não somente salvar Timóteo, mas também os ouvintes de Timóteo. Então, voltando agora para Tiago, capítulo 2, nós temos lido o versículo que fala de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Primeiro, nós precisamos ver os dois exemplos de alguém que tem fé e não tem obras dentro do contexto. Começando com o capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Veja como ele começa este trecho chamando as pessoas de irmãos. Algumas pessoas, para anular esse versículo, vão dizer que Tiago estava escrevendo para todos os judeus e ele está chamando os outros judeus, mesmo que não fossem salvos, de irmãos porque foram judeus. Mas quando nós olhamos ao Novo Testamento
e os vários lugares onde os apóstolos estavam conversando ou falando com pessoas judias e não crentes, eles quase sempre falam homens irmãos, pais irmãos. E não somente isso, mas Tiago esforçou o fato que eles foram crentes de verdade no Senhor Jesus Cristo. Ele não deu nenhuma qualificação como crentes falsos ou crentes falsificados. De fato, que eles são crentes é a base do apelo dele. Agora, a fé sem obras. Suponha que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou senta-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Primeira observação, este tipo de comportamento acontece em nossas igrejas todos os dias. Que entra uma pessoa poderosa, entra uma pessoa rica, e a igreja olha para aquela pessoa e pensa que aquela pessoa possa ajudar a igreja. Então tratamos aquela pessoa de uma forma especial. E se entrar na nossa igreja um mendigo, uma pessoa da rua, uma pessoa cuja roupa está suja, está gasta, até mal cheirosa, como é que nós sentimos? Geralmente nossa reação é assim. E nós nos recuamos dessa pessoa. E este é o exemplo de alguém que fala que tem fé, mas não tem as obras. Se isso é a prova que essa pessoa nunca foi salva, tem muitos pastores que não são salvos em nossas igrejas. Nós podemos ver o outro exemplo de a fé sem obras em versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? O segundo exemplo é que houve ou há um irmão, uma irmã que está passando por necessidades. Está faltando roupa, está faltando comida. Nós não estamos falando sobre estar querendo um carro, um apartamento no centro. Embora se Deus tenha colocado isso no seu coração, você pode comprar isso para eles. Mas a ideia é que essa pessoa está faltando o básico, o necessário para manter-se vivo. E olha, ele está pressupondo o relacionamento entre os dois, que são irmãos. Não um irmão verdadeiro e outro irmão falso. Não uma irmã verdadeira e outra irmã falsa. A base do apelo é que nós somos irmãos em Cristo. Agora, quantas vezes já aconteceu contigo ou comigo que nós encontramos um irmão que estava passando por uma dificuldade de verdade e nós tivemos o dinheiro na bolsa, nós tivemos condições para ajudar aquela pessoa, mas não queríamos. Então, em vez de ajudar a pessoa, nós falamos com aquela pessoa que Deus supra suas necessidades. A moda do verbo alimente-se, aqueça-se, está na moda optativa. Essa é a moda de oração. É igual com dizer, olha, eu vou orar por você, mas dar dinheiro não. Quantas vezes isso tem acontecido em nossas vidas? Já aconteceu na sua vida? Então, se tivesse acontecido uma vez, isso foi a prova que você nunca foi salvo? Que você é um crente falsificado? Que você não é um crente de verdade? De jeito nenhum. Agora nós precisamos fazer a pergunta. Aquela fé pode salvá-lo? Salvá-lo de quê? Em Tiago 2, nós encontramos o perigo
em Tiago 2, versículos 12 e 13. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O perigo no contexto não é o inferno. O perigo é ser julgado por nosso Senhor Jesus Cristo com a mesma falta de misericórdia que nós tivemos quando nós estávamos julgando e rejeitando o pobre. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 7, nós encontramos palavras quase iguais que Jesus Cristo falou aos seus discípulos. Mateus, capítulo 7, começando com o versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mas alguns crentes que pensam que o verdadeiro crente nunca vai ser julgado. Não é assim que nós encontramos nas Escrituras. Jesus contou várias parábolas dizendo que o crente poderia ser julgado e, de fato, será julgado por ele mesmo. Também, quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 3, começando com o versículo 10, o apóstolo Paulo escreveu que todos nós seremos julgados por nossas obras, que o fogo da santidade de Deus vai testar a qualidade de nossas obras. E se alguma coisa sobrar, aquela pessoa vai receber galardão. Mas se tudo queimar, quer dizer, Paulo imaginou um crente cujas obras foram testadas e tudo queimou. Não sobrou nenhum pingo de ouro, nenhuma joia. Mas mesmo assim, essa pessoa será salva como alguém que escapa do fogo. Todos nós devemos ser julgados, mas não julgados com respeito de salvação, mas julgados com respeito de galardão e repreensão. Nós encontramos a mesma ideia em 2 Coríntios, capítulo 5, começando com o versículo 10. Pois todos nós, e Paulo está se incluindo aqui, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E essa palavra más é a palavra phaulos em grego, a mesma palavra que Jesus Cristo usou em João 3, quando ele falou que o mundo não vem na luz porque suas obras são phaulos, são más. Então todos nós seremos julgados. E o que Tiago estava querendo dizer é, não pense que pelo fato que você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que isso vai poupar você no dia do julgamento de Cristo, quando nós estamos sendo julgados pelos atos feitos no corpo. O Tiago escreveu com muita clareza que nós seremos julgados com a mesma misericórdia que nós usamos quando nós estamos julgando os outros. E se nós estamos julgando alguém sem misericórdia, Jesus vai nos julgar do mesmo jeito. E não pense que pelo fato que você tem confiado em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você vai escapar desse juízo. Mas versículo 13 termina de uma forma muito linda. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é que Tiago queria dizer aqui? Ele está dizendo que mesmo que você não fosse um crente tão dedicado e comprometido como você deveria ter sido, se você foi misericordioso com os outros, quando vier sua vez para ser julgado por Jesus Cristo, você vai ser julgado com misericórdia, mesmo merecendo uma palavra dura, pelo fato que você estava ajudando os outros e tendo misericórdia dos outros.
você vai ser julgado com misericórdia. Então, para alguém dizer que está falando sobre escapar do inferno, ir para o céu, foge o contexto. Em nenhum momento ele questiona se a fé dessas pessoas era verdadeira. De fato, ele afirmou várias vezes que isso foi uma questão entre irmãos. Um irmão tratando outro irmão com uma falta de misericórdia. Ele afirmou que eles, de fato, foram crentes no Senhor Jesus Cristo. E isso se torna a base da sua exortação. Muito obrigado por assistir este vídeo. E seja muito bem-vindo ao Sítio Teológico.